Boa noite, meus irmãos. Me chamo Kleber. Falo em nome do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Franco da Rocha. Hoje eu vou ler para vocês o livro Céu e o Inferno de Allan Kardec. Mas antes gostaria de convidá-los para a nossa prece de abertura. Vamos lá. Vamos fechando nossos olhos, acalmando nossos pensamentos. Vamos imaginar o nosso Mestre Jesus, amigo querido das horas difíceis. E vamos dizer: Pai amado, que nos destes a vida como presente, do qual devemos usufruir com sabedoria, e nos dedicarmos principalmente às obras do bem, visando o nosso aprimoramento espiritual. Queremos vos agradecer pela oportunidade bendita da reencarnação, como também pedirmos que nos dê a sabedoria necessária para discernirmos entre o bem e o mal, que acolhermos o nosso semelhante em lutas físicas e emocionais, perdoarmos sempre os nossos adversários e que prestemos mais atenção aos nossos hábitos diários, muitas vezes indignos, que eles sejam um reflexo dos nossos sentimentos e pensamentos, sempre voltados para a fraternidade e para a autorreforma. Que o Pai nos abençoe nesta noite de luz e dê paz, acalmando os nossos corações doloridos e nos proporcionando o apaziguamento de tantos conflitos em nós. Que Jesus, o nosso guia e modelo de vida, seja sempre o espelho luminoso onde reflita o amor, a fraternidade e a paz, onde serão o guia para a nossa vida. Agradecemos também a equipe espiritual da nossa casa, do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, como seu patrono, que abraça todos os aflitos que lá chegam, oferecendo o alívio necessário para suas dores e os seus problemas. Que a paz do Mestre desponte em nossos corações e permaneça sempre conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, eu trouxe hoje para vocês o livro Céu e o Inferno de Allan Kardec, e eu vou ler para vocês o capítulo Expiações Terrestres, sobre o Max, o mendigo. Em 1850, numa vila da Baviera, morreu um velho quase centenário, conhecido por Pai Max. Por não possuir família, ninguém lhe determinava a origem. Havia cerca de meio século que se invalidara para ganhar a vida. Sem outro recurso, além da mendicidade, que ele dissimulara, procurando vender, pelas herdades e castelos, almanaques e outras miudezas. Deram-lhe a alcunha de Conde Max, e as crianças o chamavam somente pelo título. Circunstância esta que o fazia rir sem agastamento. Por que esse título? Ninguém saberia dizê-lo. O hábito o sancionara. Talvez tivesse provindo da sua fisionomia, das suas maneiras, cuja distinção fazia contraste com a miserabilidade dos andrajos. Muitos anos depois da morte, Max apareceu em sonho à filha do proprietário de um castelo, em cuja estrebaria era outrora hospedado, porque não possuía domicílio próprio. Nessa aparição, disse ele: agradeço o terdes-vos lembrado do pobre Max nas vossas preces, porque o Senhor as ouviu. Alma caritativa que vos interessastes pelo pobre mendigo.
Já que quereis saber quem sou, vou satisfazer-vos, ministrando ao mesmo tempo e a todos um grande ensinamento. Há cerca de século e meio era eu um dos ricos e poderosos senhores desta região, porém orgulhoso da minha nobreza. A fortuna imensa, além de só me servir aos prazeres, mal chegava para o jogo, para a libertinagem, para as orgias, que eram a minha única preocupação na vida. Quanto aos vassalos, porque os julgasse animais de trabalho, destinados a servir-me, eram espezinhados e oprimidos, a fim de que provessem as minhas dissipações. Surdo aos queixumes deles, como em regra, também o era com todos os infelizes. Julgava eu que eles ainda se deveriam ter por honrados, em satisfazer-me aos caprichos. Morri cedo, exausto pelos excessos, mas sem ter realmente experimentado qualquer desgraça real. Ao contrário, tudo parecia sorrir-me, a ponto de passar por um dos seres mais ditosos do mundo. Tive funerais suntuosos e os boêmios lamentavam a perda do ricaço. Mas a verdade é que sobre o meu túmulo nenhuma lágrima se derramou, nenhuma prece por mim se fez a Deus, de coração. Enquanto minha memória era amaldiçoada por todos aqueles para cuja miséria contribuíra, como é terrível a maldição daqueles que prejudicamos! Pois essa maldição não deixou de ressoar-me aos ouvidos durante longos anos que me pareceram uma eternidade. Depois, por morte de cada uma das vítimas, era um novo espectro, ameaçador ou sarcástico erguido diante de mim, a perseguir-me sem tréguas, sem que eu pudesse encontrar um vão esconso onde me furtasse as suas vistas, nem um olhar a mim. Os antigos companheiros de devassidão, infelizes como eu, fugiam, parecendo dizer-me desdenhosos: tu não podes mais custear os nossos prazeres? Então, quanto daria eu por um instante de repouso, por um copo d'água para saciar a sede ardente que me devorava? Entretanto, eu nada mais possuía, e todo o ouro e jorros derramados sobre a terra não produzia uma só bênção, uma só que fosse. Ouviste, minha filha? Cansado por mim, oprimido, como viajor que não lobriga o termo da jornada, exclamei: meu Deus, tende compaixão de mim. Quando terminará esta situação horrível? Então uma voz, primeira que ouvi depois de haver deixado a terra, disse: quando quiseres. Que será preciso fazer, grande Deus? Repliquei. Dizei-o, que a tudo me sujeitarei. É preciso o arrependimento. É preciso te humilhares perante os mesmos a quem humilhaste. Pedir-lhes que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. Humilhei-me. Pedi aos meus vassalos e servidores que ali estavam diante de mim e cujos semblantes pouco a pouco mais benévolos acabaram por desaparecer. Isso foi para mim como uma nova vida. O desespero deu lugar à esperança, enquanto eu agradecia a Deus com todas as forças de minha alma. A voz acrescentou: príncipe. Ao que respondi: não há aqui outro príncipe senão Deus, o Deus onipotente que humilha os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei. E se tal for da vossa vontade, fazei-me servo dos meus servos. Alguns anos depois, reencarnei numa família de burgueses pobres. Ainda criança, perdi meus pais e fiquei só, no mundo, desamparado. Ganhei a vida como pude, ora como operário, ora como trabalhador de campo, mas sempre honestamente, porque já cria em Deus. Aos 40 anos, fiquei inteiramente paralítico, sendo-me preciso daí por diante mendigar por mais de 50 anos, por essas mesmas terras de que fora o absoluto Senhor. Nas herdades que me haviam pertencido, recebi uma migalha de pão. Feliz quando por abrigo me davam a coberta de uma estrebaria. Ainda por uma acerba ironia do destino, apelidaram-me de Senhor Conde. Durante o sono, aprazia-me percorrer esse mesmo castelo onde reinei despoticamente, revendo-me no fausto da minha antiga fortuna. Ao despertar, sentia das visões uma impressão de amargura e tristeza. Mas nunca uma só queixa se me escapou dos lábios, e
quando a Deus aprouve chamar-me, exaltei a sua glória por me haver sustentado com firmeza e resignação numa prova tão penosa, da qual hoje recebo a recompensa. Quanto a vós, minha filha, eu vos bendigo por terdes orado por mim. Para este fato, pedimos a atenção de todos, quantos pretendem que, sem a perspectiva das penas eternas, os homens deixariam de ter um freio às suas paixões. Um castigo como este do Pai Max será porventura menos profícuo do que essas penas sem fim, nas quais hoje ninguém acredita? Então, meus irmãos, essa foi a leitura de hoje, que ela contou a história desse mendigo chamado Max, que na vida passada ele foi um homem muito rico, mas como ele só deixou se levar pelos caprichos da vida, né? Então nessa ele voltou como mendigo, para que as pessoas que ele humilhou na vida passada pudessem orar por ele, né? Fazer essa prece, que no caso foi essa moça desse restaurante. Então, agora vamos para a nossa prece de encerramento. Deixa eu colocar um som aqui. Senhor meu Deus, Mestre Jesus, os guias espirituais, os mentores espirituais, os anjos de guarda e os anjos de luz. Gostaria de agradecê-los pela oportunidade de poder estar aqui mais um dia, podendo aprender com esta obra que nos foi concedida pela espiritualidade, a fim de elevarmos o nosso ser, evoluindo o nosso espírito, para que possamos alcançar a morada do nosso Pai maior. Obrigado, meu Pai. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado pela fé. Obrigado por sempre me manter no caminho da espiritualidade, seguindo os passos do nosso Mestre Jesus, nosso guia e modelo de vida. Muito obrigado, meu Pai, e que assim seja. Graças a Deus.